Olá pessoal, tudo bem? Então, o que eu venho falar hoje, compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de uma palavra assim que tem despertado intensamente no meu coração. Eu gostaria de falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho sobre a empatia. E a minha preocupação é muito grande, em tentarmos nos colocar no lugar do outro. A respeito dessa palavra empatia, eu gostaria de falar sobre o repouso, ou o resguardo. Às vezes, muitas pessoas, nós mesmos, passamos por algum processo cirúrgico, e essa palavra repouso é uma palavra muito importante. É uma palavra que tem que ser respeitada. Eu me lembro mesmo no tempo da minha avó. Por exemplo, após um parto, um processo de um parto normal ou uma cesárea, o que é colocado para as mulheres é o chamado resguardo. Esse resguardo é um processo de se guardar de si mesma, para si mesma. É um processo de descanso e ele é necessário. E esse processo tem que ser respeitado. Eu me lembro mesmo no tempo da minha avó ainda, que ela dizia assim, vamos esperar passar 7 dias para a gente fazer a visita. E sempre funcionou. Era guardado, a mulher respeitava aquele momento de pós-cirúrgico, ela descansava. Uma cesárea, por exemplo, tem mais ou menos um corte aí de 6, 7 camadas, a partir do momento que foi anestesiada, que não foi uma anestesia comum, tem que ser respeitado esse processo também. E mais no útero são mais cortes de 3 camadas. Então são muitas camadas que são realmente ali cortadas. Então é um processo muito agressivo. E esse descanso ele tem que ser respeitado. Até porque, às vezes, na gestação, por exemplo, essa mulher, ela teve uma gestação, às vezes, um pouco complicada. Foram 9 meses, às vezes, de algum conflito com ela mesma, problemas hormonais, então vai ter problema emocional e tudo mais. Então, esses dias mesmo, eu me deparei com algumas situações assim, bem preocupantes a respeito do resguardo. Nós precisamos respeitar, gente. Existe uma frase que tem falado intensamente nesses últimos dias, que é o resguardo quebrado. O resguardo quebrado é aquele que não é respeitado, nem pela pessoa própria e nem pelas pessoas ao redor, por falta de empatia. Então nós precisamos entender isso. Quando, por exemplo, uma pessoa chega na sua casa pós um processo cirúrgico, não importa qual processo foi esse, qual tipo de cirurgia foi essa, ela vai se resguardar, ela vai se cuidar ali, porque é um momento que ela precisa descansar, que é o repouso. Então, os 7 primeiros dias é muito importante que a pessoa esteja assim, em perfeito processo de descanso. Então, lógico, as pessoas mais próximas ali daquela visita, daquela pessoa que passou por esse processo, vai sim talvez fazer uma visita, mas essa visita precisa ser rápida. Nessa visita, quando a gente fala visita, não é acampamento, não. É você chegar, visita, até é bom essa visita, Isso faz falta. Às vezes foi um processo doloroso ali que passou, a gente não sabe qual que foi a motivação dessa cirurgia. Então, se essa pessoa recebe visitas ali, moderadamente, porque tudo tem que ser com equilíbrio, que seja ali 4, 5 minutinhos. Então, gente, que fique a dica.
tá? Os demais, aqueles que não vão estar ajudando, colaborando, no caso, né, de afazeres da casa, porque a pessoa vai precisar mesmo de um apoio ali, né, no caso de cuidar ali, dar o banho no bebê, no caso se for um parto, né, as pessoas que não forem fazer isso, aguarde um pouquinho, o 8º dia, o 9º, e que essa visita seja breve. Por exemplo, às vezes eu fico 1 ano sem visitar uma pessoa, então basta ela passar por um processo cirúrgico, eu quero ir lá, né, e acampar. Eu quero fazer daquilo ali uma visita, assim, de matar a saudade mesmo. E aí eu vou ficar por horas ali. Então, gente, vamos pensar um pouquinho a respeito, assim, do próximo, do amor ao próximo. Antigamente as coisas funcionavam melhor, tinha esse respeito, né? Tinha esse repouso, né? E as pessoas tinham mais saúde. Hoje a quebra de resguardo está aí, a depressão pós-parto está intensa demais, né? A depressão pós-cirúrgica, ela está aí, porque nós também estamos contribuindo, né, para a enfermidade dessas pessoas, né? Às vezes a pessoa precisa realmente de um período ali, né? Ela, o descanso, né? Os familiares ali mais próximos, que no caso, às vezes o esposo, a esposa. Então não é o momento da casa encher, né? Não é o momento. Então vamos respeitar, né? Vamos lembrar sempre dessa palavra empatia, né? Gente, eu gosto de gravar o vídeo geralmente aqui, né, no veículo, porque casa que tem filhos, né, menores, a gente sabe que tem ruídos, não é nada fácil. Então é por isso que eu tô aqui, tá bom? Não precisa dar like, inscrever no canal, tá? Isso é realmente para que vocês compartilhem mesmo. Vamos ajudar uns aos outros, porque isso é um processo muito importante de nossas vidas e ele tem que ser respeitado. Vamos nos educar, nos disciplinar, porque não é fácil, é uma batalha constante, mas nós precisamos, assim, realmente tentar preocupar um pouquinho uns com os outros, tá bom? Beijo para vocês aí, tudo de bom.